conosco a partir de agora é o senador do Ceará, pelo Podemos, que aliás já conversou conosco em outras oportunidades aqui no 90 Minutos. Senador Eduardo Girão, bom dia, bem-vindo. Muitíssimo grato, Diego, paz e bem também. Todos vocês que estão nos ouvindo agora nesse programa de grande repercussão, que é o da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, programa 90 Minutos. E eu estou aqui aprendendo, estou aqui com esse diálogo entre vocês, assim, aprendendo muito, e eu acho que todos os ouvintes também. Muito obrigado. Obrigado. Sabe que eu não sabia, eu lhe confesso que eu não sabia, mas o senhor contou para nós, numa entrevista no ano passado, que o senhor estava aqui em Parkland, aqui na Flórida, uma filha sua, acho que estudava na escola, quando deu o tiroteio. Essa semana nós tivemos em toda a Flórida bandeiras a meio mastro, porque completou 4 anos daquela chacina, daquela tragédia na escola. E era sua filha que estava na escola, senador Girão? Sim, Diego, era minha filha e meu filho, os dois Seu filhos. Filho também? 5 filhos e os 2 mais velhos estavam, e como eu até revelei para você, eu sou apaixonado por futebol, e era a final, se eu não me engano, da UEFA ou da Champions League, era alguma coisa naquele dia, que era o dia dos namorados, né? Era dia 14 de fevereiro, completou agora 4 anos, e eu estava na porta da escola para pegar meus filhos, para a gente ir assistir a final. Eu nunca ia pegar, né? Porque você sabe bem que você está em Orlando, que o sistema funciona muito bem de transporte, vai buscar os filhos na porta da casa e deixa na porta da casa. Então, nesse dia, eu acompanhei tudo ali de camarote, foi um momento tenso da minha vida, de muita provação, né? E tem muito a ver com o que vocês estavam falando aí, das dificuldades da vida, que te impulsionam para frente. E ali, para mim, foi a decisão para entrar na política, porque eu tinha pavor desse negócio de política partidária, essa coisa toda. Eu sempre gostei de causas, sempre abracei causas, mas longe da política partidária, sempre nos movimentos sociais. Então, ali, para mim, foi um momento, naquele momento, por gratidão a Deus, eu disse, o primeiro convite que eu tiver para entrar na política, eu vou entrar agora, porque eu sei que esse assunto de arma de fogo vai ser um assunto preponderante no Brasil naquela eleição de 2018. Sim. Mas o senhor se arrependeu de ter entrado na política? Olha, convenhamos, a política tá difícil, hein? Convenhamos, o senador Eduardo Girão, mesmo pessoas que defendem teses boas, eventualmente, quando há uma divergência para determinados grupos, o sujeito vira um proscrito, não presta. Nós perdemos no Brasil a capacidade de conversar. Perfeito. Entre os diferentes. E eu acho que, assim, nós chegamos num ponto... Isso começou lá com o PT. O PT fez muito essa divisão, né? Promoveu muito isso, né? O Lula chegou a defender publicamente que certos partidos e pessoas eram cânceres que precisavam ser extirpados. Aí depois eles não querem que os outros pensem assim deles também, né? Mas nós chegamos num ponto em que as famílias estão tendo dificuldade de conversar, não pode falar de política na mesa. É o relato que eu tenho ouvido aí das pessoas no Brasil, senador Girão. Olha, Diego, você está absolutamente certo, nós precisamos reverter isso. Eu não estou decepcionado, não estou arrependido de ter entrado na política, mas eu digo para você que quando você chega aqui, eu estou falando com você aqui diretamente do Senado Federal, a responsabilidade aumenta, porque eu cheguei aqui achando, por exemplo, que ia fortalecer, queria ajudar com a renovação que houve no Senado, muitos senadores novos entrando, primeiro mandato, a gente achava que ia fortalecer, por exemplo, o combate à corrupção, né? À impunidade, porque a gente veio daqueles movimentos das ruas, vibrando com cada etapa das, se eu não me engano, 72 operações da Lava Jato. Cada etapa daquelas a gente vibrava e eu achava que a gente fosse aqui dar sequência a isso, né? Fortalecer, mas não. O que a gente viu foi o crime reagindo, os 3 poderes da República, infelizmente, conspirando
contra a Operação Lava Jato, afrouxando as leis de combate à corrupção. O principal deles, o Supremo Tribunal Federal, né, que faz um grande desserviço à nação, fez e faz, porque é um poder que está acima dos outros e interfere o tempo todo. Muitas vezes é ele que governa o nosso país. A verdade tem que ser entregue com muito amor, mas tem que ser entregue com firmeza também. E eu acredito que a minha esperança reside justamente num ano como esse. Num ano de tantas incertezas, ainda tem muita desesperança no ar, mas que a gente vai poder renovar o Senado, Diego e César, e quem está nos ouvindo no programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes Porto Alegre. Nós precisamos renovar o Senado. Enquanto a gente não trouxer para cá, cada vez mais, parlamentares que não tenham rabo preso, parlamentares que tenham coragem de se posicionar em assuntos que acreditam. E hoje em dia, a verdade está muito na cara. Não tem como você esconder, né? Eu acho que é um momento da humanidade que a gente está vendo nos olhos o que é que os parlamentares pensam, como eles se posicionam. E na campanha é o momento de se perguntar isso, de ver a reação Sabe aquela coisa da bola dividida? Eu sempre ouvi falar muito nisso. Político não gosta de entrar em bola dividida. Ele quer agradar os dois lados, não quer se posicionar em assuntos polêmicos. E eu acho que precisamos fazer com que eles se mostrem em assuntos polêmicos. Falar sobre todos esses temas. E eu procuro ser muito transparente com isso. E tem um preço a se pagar, né? A verdade, a transparência tem um preço que você paga, mas de acordo com a sua consciência, que é o importante, cada um de nós colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Eu estou muito feliz em estar abraçando causas e estou muito otimista com o Brasil. Digo para você que está nos ouvindo, né? Porque o brasileiro está gostando de política. É impressionante quando eu voto, Diego e César e ouvintes, quando eu voto aqui alguma matéria, instantaneamente nas redes sociais já vem a opinião das pessoas. Isso é fantástico, né? A gente está acompanhando política, está cobrando nossos representantes. Então, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado, que sabe se manifestar de forma respeitosa, pacífica. Você tem razão, as famílias hoje estão brigando por política. Você não pode falar de certos assuntos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que resgatar essa serenidade, saber conviver com divergentes, mas levantar as bandeiras que a gente acredita, levantar as bandeiras que a gente quer para os nossos filhos e netos dessa nação, que é fabulosa, você sabe mais do que eu, riquíssima. O Brasil é riquíssimo. A gente não era para estar passando esses perrengues de desemprego, de fome, de tudo isso que a gente está vivendo. A gente não era para estar passando por isso. Agora, pode piorar muito. Depende da nossa participação. Por isso eu faço um convite, até quem está nos assistindo, que se sentir o chamado, venha para a política. Venha para a política, se candidate. Né? A minha eleição, por exemplo, foi um milagre. Você mesmo relembrou agora, no dia 14 de fevereiro de 2018, aconteceu essa tragédia. Eu estava nos Estados Unidos, morando aí, vizinho a você. A diferença são de 3 horas e 15 minutos de Parkland para Orlando. E eu estava aí, com a minha família toda. E aquele momento foi o chamado. Então, até eu me lançar na política, foram 3 meses sem nenhuma base partidária. Foi uma coisa assim que Deus abençoou para que nós ganhássemos do presidente do Senado, com o governo federal a favor dele naquela época, com o governo estadual a favor dele naquela época, a grande parte das prefeituras, né, com dinheiro saindo pelo ladrão, como diz, né? Então, assim, nós conseguimos vencer Davi contra Golias, e pode acontecer com cada um que está nos ouvindo agora, que se sentiu chamado, se lance. O não já existe aí, a derrota faz parte da vida, mas se colocar, porque pelo menos a gente fica em paz com a consciência que nós tentamos. Senador, dentro de uma frase que o senhor fez sobre a renovação, a necessidade de renovação no Senado e no Congresso de um modo geral, queria pegar e avançar um pouquinho mais nessa reflexão que o senhor propõe,
Porque nós tivemos uma renovação importante no Congresso Nacional na eleição de 2018. E a pergunta que eu faço é em cima da sua percepção. Por que nós renovamos os nomes e não renovamos as condutas neste período? Ótima pergunta. César, a natureza ela não dá saltos. A renovação foi positiva, sim. Você vê que antes aqui assinavam o quê? Uma CPI de uma lava-toga, impeachment de ministro do Supremo. Antes da chegada da gente aqui, você tinha, sei lá, 5, 6 senadores que assinavam isso. Hoje você já pulou aí para um número próximo de 22, 23 que assinam hoje uma CPI dessa, um impeachment de algum ministro que se tem indícios. Mas não é suficiente. Nós precisamos de pelo menos 27 assinaturas para que seja instalado esse tipo de procedimento e tenha força aqui dentro da casa. Está bem próximo. Agora nós vamos renovar 27 cadeiras. 27 cadeiras serão renovadas aqui no Senado Federal. É uma responsabilidade muito grande de cada brasileiro que está nos ouvindo. E eu sei que o programa de vocês, eu vi a repercussão dele depois daquela nossa entrevista no ano passado, ele reverbera pelo país inteiro e fora do país, e a gente precisa levar esse chamamento, essa mensagem para as pessoas, né, que hajam, porque a gente precisa renovar essa casa. E eu acho que a gente renovando mais um pouquinho, se dessas 27 cadeiras a gente conseguir botar aí mais uns 13, 15 nomes, meu amigo, você vai ver o que é que vai acontecer. Entendeu? A gente vai ter realmente um Senado que não seja acovardado, como é hoje. Um Senado submisso, né? Que o Supremo Tribunal Federal pinta e borda e fica por isso mesmo. E só o Senado, César, Diego e ouvintes do programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, só o Senado tem a prerrogativa de abrir esse tipo de procedimento na casa do Judiciário, em cima do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Constitucionalmente, só nós podemos fazer isso, né? E em 133 anos, praticamente, aí da República, 132 anos de República, nunca foi feito isso. Nunca foi feito isso. Mas vai chegar a hora. Até do efeito pedagógico vai ser muito importante. Porque a gente sabe que a maioria dos ministros, eu acredito nisso, posso estar errado, mas eu acredito nisso, a maioria dos ministros dos tribunais superiores são pessoas cumpridoras dos seus deveres, íntegras. Mas tem alguns ali que mancham a imagem da casa. E olha, é um calhamaço desse tamanho aqui de denúncias, com documentos, com tudo, que o Senado precisa avaliar e não avalia, porque um poder protege o outro. Senadores que têm processos deles ou de seus familiares ou de correligionários que estão no Supremo Tribunal Federal estão na mão de quem? Estão na mão dos ministros do Supremo. E processos dos ministros de impeachment, por exemplo, quem tem que fazer são os senadores. Então é um ciclo vicioso, entendeu? É aquele símbolo do infinito. Não sai do lugar por causa disso. A gente vai ter que trazer pessoas comprometidas com a nação, comprometidas com o bem, com a verdade, com a justiça, para que a gente possa equilibrar os poderes no Brasil, ter verdadeira harmonia entre os poderes no Brasil, no momento que existe caçada a ideias divergentes. Conservadores no Brasil estão sofrendo muito, porque da mesma coisa que acontecia há 2000 anos com os cristãos, que eram jogados aos leões, a gente está vendo hoje o sistema fazer isso com quem pensa diferente das pautas aí do politicamente correto, que ninguém aguenta mais isso, né? Então vamos buscar a verdade, sim, e eu tenho certeza que o bem sempre vence no final. Senador, duas questões para o senhor aqui, ó. Vamos entrar numa política um pouquinho mais árida, tá? Reportagem do Correio Brasiliense de hoje mostra que prisões da Polícia Federal por corrupção têm o menor patamar em 14 anos.
Vou repetir para o nosso ouvinte. Menor patamar de operações e prisões da Polícia Federal em 14 anos. Nós aqui nesse programa batemos muito na tecla de que a destruição da Operação Lava Jato e o afrouxamento do combate à corrupção, que o senhor disse bem, mas o STF é o grande artífice disso, em parceria com o Congresso, com os setores do Congresso. Mas eles não teriam ido adiante se não tivessem tido a parceria de Jair Bolsonaro, para livrar a si próprio, para livrar os filhos, sabe-se lá com que objetivos. Quer dizer, o Jair Bolsonaro se aliançou com o que há de pior na vida política brasileira. E o que nós estamos vendo é isso, quer dizer, tá bom para os corruptos. Eles estão dando risada aos corruptos brasileiros aí. Ele, inclusive, fez uma ironia, que eu acho que é uma ironia macabra numa das falas, o senhor lembra, quando ele disse: eu acabei com a Lava Jato, porque não há mais corrupção no governo. Mas se não investiga, a gente não tem como saber se tem corrupção no governo. E os dados estão aqui, reportagem de hoje do Correio Brasiliense, com base em inquéritos, dados de inquéritos conduzidos pela CRC desde 2008. É o menor patamar em 14 anos, senador Girão. O senhor está apoiando agora o Sérgio Moro. Eu vi algumas falas suas muito empolgado com a possibilidade de o Sérgio Moro... Porque o Sérgio Moro está dizendo aí, se eu for presidente da República, acabou essa festa dos corruptos. E ele já mostrou, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele mandou um dos maiores criminosos da história brasileira, o Lula, para a cadeia. Ele teve coragem de fazer isso, né, senador Girão? Eu lhe pergunto, como é que fica? Porque em determinados momentos no Senado, o senhor se alinhou muito ao governo federal. Na CPI da Covid, o Brasil todo viu, inclusive. O senhor falou que não era bolsonarista, mas na CPI da Covid, o senhor se alinhou ao governo. Ao mesmo tempo, este governo, o governo Bolsonaro, é o governo que trabalhou em conjunto com os demais poderes para destruir o combate à corrupção. Como é que fica isso? Eu queria que o senhor nos dissesse a sua posição hoje, em ano eleitoral, apoiando o Sérgio Moro. Como é que está a sua relação com o governo? Todo o tempo do mundo para o senhor, senador Girão. Espetacular. Eu fico muito feliz em participar de um programa desse, que a gente vê a busca pela verdade, né? A gente não vê tapando o sol com a peneira. E quem acompanhou, por exemplo, a CPI da Covid de forma minuciosa, viu praticamente aí todas as semanas, eu participei de todas as 70 sessões, e fiz aí 106 requerimentos, inclusive requerimentos para questionar o Planalto sobre as aglomerações que estavam sendo feitas no período crítico da pandemia, a falta de uso de máscara do presidente da República, declarações infelizes sobre a vacina, que não era esperado isso, de um presidente, de um líder de uma nação. Eu questionei, eu critiquei, sempre de forma respeitosa, sabendo que aquele ambiente ali era um ambiente armado, articulado, apenas para desgastar o governo, porque o objetivo ali era antecipar o calendário político eleitoral. Mas eu tentei de uma forma justa, acredito eu. Se você pegar meu relatório, que está aí disponível, público, 77 páginas, é um relatório que mostra equívocos na condução da pandemia do governo, de forma clara. Mas eu também mostro que é isso que incomodou a cúpula da CPI. Eu mostrei exatamente a manipulação explícita, o desrespeito a médicos que foram lá. Eu sou um homem de causas. Eu já disse isso aqui e vou repetir, eu sou um homem de causas. A injustiça, para mim, bate forte na alma. Eu não vou permitir, porque, acima de tudo, eu sou Brasil. Então, eu defendo os interesses da nação. E naquele momento, não é uma questão de alinhamento com o governo. Naquele momento, eu tinha que denunciar o que estava acontecendo por um dever, com a minha consciência, né? Que eles não estavam querendo investigar a corrupção. E eu mostrava todos os dias, durante 6 meses, os escândalos do consórcio Nordeste, por exemplo, né? De respiradores que foram comprados com dinheiro antecipado, 50 milhões de reais, que já teve
todo tipo vamos dizer assim, até de confissão, porque a CPI do Rio Grande do Norte fez o que a CPI do Senado teve medo de fazer, porque blindou poderosos, e poderosos de governos anteriores do PT, né, que estão no comando do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, para o ouvinte que não se atentou ainda, é um mini foro de São Paulo. É um alinhamento ideológico ali, pesado, né, de governadores que se juntaram para criar esse consórcio que tem uma sede aqui em Brasília. Eu falo isso com vergonha. Eu fui e mostrei o vídeo na CPI. Tem uma sede aqui em Brasília suntuosa, que gasta 2,5 milhões de reais ao longo do contrato. Para quê? Não tem atividade. Você pega aí os salários dos funcionários do Consórcio Nordeste, são dezenas de pessoas ganhando quase 20 mil reais. Sim. Continua. E o pior que desde depois da denúncia dos respiradores, de tudo que nunca recebemos, morreu gente por isso, continua do jeito que está. Os caras recebendo um salário, ninguém explica nada. Então, naquele momento da CPI, eu, de uma forma imparcial, procurei colocar os lados da história. Agora, muitas vezes, por uma intenção, se colocava ali um recorte de que eu estava alinhado com o governo, que eu estava defendendo. Não. Basta ver meu relatório, basta ver as posições que eu tive. Com relação à questão do combate à corrupção, que foi enfraquecido, sim, neste governo federal, eu digo isso desde o primeiro momento que eu notei, há 2 anos e meio atrás. Eu venho dizendo isso. Pode pegar meus discursos na tribuna, denunciando isso. Quando pegaram o COAF, o governo federal pegou o COAF, que foi um órgão importantíssimo na Lava Jato, porque ele monitora ações, vamos dizer, movimentações estranhas financeiras, né? Então, pegaram o COAF, jogaram para um lado, jogaram para o outro, e o governo ficou assistindo, consentiu isso, né? Não teve uma ação. O pacote anticrime, que era como se fosse um filho para o ministro Moro, acredito que ele tenha vindo para o governo com o objetivo de... Não é fácil o cara largar a magistratura, né, para vir e querer se dedicar no fortalecimento a combate à corrupção e à impunidade, até porque ele sabia, na história da Itália, que a Operação Mãos Limpas, depois do sucesso dela, ela foi destruída dentro do parlamento, porque o crime começou a reagir, né, os políticos começaram a reagir. Então ele tomou a decisão certa, como um brasileiro, do meu modo de entender, um idealista, de vir para o governo para não deixar acontecer o que aconteceu na Itália. Mas ele foi sabotado, e ele diz isso, e eu convivi muito aqui no Senado, indo no Ministério, né, justamente para tratar sobre o pacote anticrime, e a gente viu uma sabotagem do próprio governo, tirando pontos importantes, não vetando deliberações da Câmara dos Deputados, deliberações ruins que dificultavam o enfrentamento à corrupção no Brasil, que é a grande chaga do nosso país. Então, você vê um filho sendo esfacelado, tira o dedo, tira o braço. Eu acho que ele aguentou, foi demais dentro do governo. Né? Eu acho que ele ficou, foi demais ali, tentando ajudar. Quando tentaram interferir, e aí esse dado que você me traz, eu lhe agradeço, até anotei aqui, 14 anos, o menor patamar, e a gente está vendo isso. Quem acompanha o noticiário não vê mais operações, raríssimas operações do combate ao colarinho branco, por exemplo. Né? Então, a Polícia Federal, quando a gente viu as tentativas sucessivas de interferência, que ali foi a gota d'água para o ministro Moro, porque ali são os princípios e os valores dele de proteger as instituições importantes do Brasil. Senador, por gentileza, fique na linha um minutinho com a gente. Tá. O presidente Jair Bolsonaro está falando lá ao lado de Vladimir Putin. Vamos ouvir um trechinho. O senhor pode ficar uns minutos mais com a gente? Posso, claro, sim.
Por gentileza, vamos ouvir, vamos com o som da Band News TV. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para aquisição de produtos de origem animal. Reativamos, o ano passado, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, que prossegue em reuniões na tarde de hoje. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Registramos também a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza nesse momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Muito obrigado. O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugeri trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicações e pesquisa em saúde e oceanos. Sobre meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que a nossa matriz elétrica, corresponde a 85% de fontes não renováveis contra 28% do mundo, ou melhor, de fontes renováveis. Como com essa agenda de quase excelente e pela Vladimir Putin. Nós vamos ter a repercussão disso e vamos aprofundar mais ao longo do dia na programação da Bandeirantes. Senador, perdão pela interrupção, mas era importante a fala do presidente, um trecho da fala, mas o senhor falava da questão do combate à corrupção, do Sérgio Moro, e agora nós temos a eleição. Eu lhe interrompi ali. Eu quero saber o seguinte, o senhor acredita que o Moro vai decolar e vai conseguir se consolidar, quebrar essa polarização aí que existe entre Lula e Bolsonaro e que não é boa para o Brasil, né? Não é boa para o Brasil. Não é boa, e eu tenho muita fé que o brasileiro vai se despertar desse sono aí que está movido pelo ódio, né, que está movido aí por uma cegueira política ideológica, de ataques de um lado, de outro. As pessoas estão um pouco cegas, né? E a gente precisa ter bom senso nessa hora. Então precisamos despertar, precisamos usar a razão e não o fígado. O que as pessoas estão usando hoje é apenas a emoção, né? E eu acho que nesse momento a gente vai precisar ver quem é que tem folha de serviço prestado para a nação, né? Folha de serviço prestado positivo para a nação. E Sérgio Moro é indiscutível, né? O trabalho que ele fez, inspirando muitos magistrados a entrarem para fazerem o seu trabalho com justiça. Muitos políticos, eu sou um exemplo também, né? A Lava Jato, para mim, foi um grande estímulo para entrar na política, e 6 bilhões de reais, não é milhões não, 6 bilhões de reais recuperados com a Força Tarefa, outros 20 para entrar, outros 20 bilhões para entrar, políticos poderosíssimos, corruptos,
presos, condenados em 3 instâncias, por dezenas de magistrados, inclusive aí do TRF, aí que deu um show no Rio Grande do Sul, empresários corruptos também presos pela primeira vez, condenados. Quer dizer, o Brasil foi uma grande limpeza, cuja vassoura é a ética, né? E mostrou que a justiça pode ser para todos. Se você pegar, por exemplo, a força-tarefa da Lava Jato, o símbolo que representa nos Estados Unidos, eu morei aí, em Orlando, aí pertinho de Orlando, morei nos Estados Unidos, já viajei por muitas partes desse mundo, na Europa e outros países, e a gente vê o respeito que se tem pela Operação Lava Jato. Todo esse legado a gente precisa resgatar de princípios e valores que são de um povo de bem, de trabalhador, como é o brasileiro, de norte a sul do Brasil, né? Então, nós somos irmãos. Nós podemos ser adversários no campo da política. Faz parte, mas temos que dialogar. Agora, jamais seremos inimigos. Então, essa história de querer dividir, de querer fomentar o ódio, eu acho que tem muito brasileiro que já matou a charada, já entendeu qual é a jogada de alguns que estão aí concorrendo à eleição, e eles vão separar o joio do trigo e vão escolher com base na razão. Eu acredito muito na decência do ex-ministro Sérgio Moro, tenho conversado muito com ele, se preparando, dorme poucas horas por noite, cada vez menos, se preparando, estudando, ouvindo. Ele esteve no Ceará semana passada, não conseguia andar 10 metros. Eram as pessoas pedindo para bater foto, agradecendo a ele, né? Esse sentimento de gratidão é forte. Não duvide do sentimento de gratidão. Então, eu acho que tudo isso vai, na hora certa, aparecer e vai prevalecer no bom senso dos brasileiros para que a gente possa ter um presidente limpo, um presidente que não queira proteger ninguém, um presidente que a gente não volte ao passado de petrolão, de mensalão, de charutão, né? Charutão porque você viu aí o BNDES abrindo, que deixou a Cuba charutos como garantia de um financiamento de uma ditadura sanguinária com dinheiro nosso. Verdade. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que lembrar, a gente tem que pesar. É o futuro dos nossos filhos e netos que estão em jogo. E eu acredito que para o Brasil avançar, e eu reconheço uma coisa, está deixando muito claro para você, né? Procuro ser justo. Esse governo tem acertos também. Tem acertos e tem erros. Se comparar com o PT, é uma diferença grande. A gente sabe disso. Mas se atrapalhou em bandeiras que não podia ter jogado fora, como a bandeira anticorrupção, questão anti-impunidade, que é outra também. O Centrão está mandando e desmandando dentro do governo. O Centrão está mandando e desmandando dentro do governo. O toma lá da cá continua. Então, esse tipo de bandeira que a gente já mostrou nas ruas, que quer uma política nova, uma boa política para o Brasil, a gente precisa resgatar. Eu só vejo um nome, com todo respeito a quem pensa diferente, respeitando todos os candidatos, reconhecendo acertos desse governo também, mas eu só vejo um nome para que a gente possa avançar o Brasil, né, resgatando valores e princípios, que é do ministro Sérgio Moro. Senador, vamos pegar essa frase aqui que o senhor fez sobre o toma lá da cá continua. O toma lá da cá seria uma espécie de corrupção, ou corrupção clara dentro dessa manifestação. Por que a gente tem hoje, o que aconteceu com a estrutura que hoje a gente não consegue, aí pegando o dado que o Diego colocou naquela pergunta, onde ele fala da diminuição das prisões por corrupção no Brasil, por que a gente tem sempre a ideia, mas esse governo não roubou tanto, ou esse governo é diferente? O que é de tão diferente assim do toma lá da cá continua para as outras estruturas? Porque roubo é roubo, né? Vamos lá, o PT institucionalizou, o César institucionalizou a corrupção.
né, dentro das estruturas, das estatais, né, sem falar dos ataques à família, né, sem falar na erotização infantil, no aborto, na liberação de droga, todas essas situações que a gente precisa defender a célula mais importante da sociedade, que são valores de família. Esse governo preserva isso. A gente tem que reconhecer que essa questão de família, eles têm tido uma coerência nesse aspecto, e eu tô junto em pautas. Em pautas eu tô, e vou continuar junto pelo Brasil, né? Mesmo tendo outro candidato, pré-candidato à presidência da República, o que for bom para o Brasil, eu voto a favor. O que for contra, eu voto contra. Pode vir do governo, pode vir de quem seja. Agora, o toma lá da cá continua, gente. Não podemos dourar a pílula. Você pega um orçamento secreto aí, eu vou dar um exemplo que eu fico envergonhado, eu que sou cearense, né? Imagina vocês, pelo que eu vou dizer aqui, você pega uma emenda de relator, isso não existia. Emenda de relator. Esse ano são 16 bilhões de reais. O relator manda para onde ele quer. A transparência é quase zero disso. E eu vou dar um exemplo aí que vazou na mídia, e é importante que o escândalo venha, até bíblico, né? É importante que o escândalo venha. Um relator do Ceará, do orçamento passado, um deputado federal, mandou para a prefeitura, que é administrada pela mãe dele, 170 milhões de reais, sem critério nenhum. Por que não mandou aí para uma cidade aí do Rio Grande do Sul, que tem um IDH mais necessitado, IDH menor? Não! Tem cidade vizinho a do que ele mandou, que foi Tauá, no interior de Ceará. Isso é gravíssimo. Ele mandou para uma cidade que é administrada pela mãe dele, 170 milhões, e uma cidade vizinha com as mesmas características, praticamente com a situação de população, ele não mandou. Então, esse tipo de anomalia continua no governo atual. Você vê o fundão, por exemplo, o fundão eleitoral, que é uma vergonha. 5 bilhões de reais. Olha a inversão de prioridades que a gente tem num momento como esse, que as pessoas estão querendo emprego, que as pessoas estão com fome. Pega 5 bilhões de reais e joga para a campanha política. Vê lá como é que foram os votos. Vê lá. PT se aliou com base do governo. Com base do governo. E votaram juntos. Como também votaram juntos para destruir, desmantelar o pacote anticrime. Então, quem é que está realmente fazendo diferença nessa questão do combate à corrupção? Então, eu vejo que a gente precisa, não se tem escândalos, é bom que se diga, você não tem escândalo de corrupção ainda, vamos dizer assim, evidenciados no Brasil, não se tem, como se tinha no governo PT, mas, ao mesmo tempo, o Diego acabou de dar o dado, que é o menor patamar nos últimos 14 anos de operações. Você não vê gente presa, você não está vendo empresários corruptos presos, você não está vendo políticos corruptos, você não está vendo mais isso. Nesse governo, você nomear o Procurador-Geral da República, como o presidente nomeou, que é um contumaz crítico da Lava Jato, que sinal você dá no combate à corrupção? A gente fala muito, assim, essa questão do Aras, eu me lembro que vários ouvintes nossos, que são apoiadores do presidente, são bolsonaristas, também, só que depois o fanatismo, o senhor sabe que cega, né, senador? Cega. Mas eles diziam para nós assim, isso eu também não entendi. Mas não precisa entender, ele não podia ter indicado o Aras para esse cargo. Não podia ter indicado o Augusto Aras. Tinha outros nomes. Nós entrevistamos semana passada aqui, o senhor citou o TRF4, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o ex-presidente, o doutor Thompson Flores, Eduardo Thompson Flores, era o homem que, para ficar neste exemplo,
Era um homem que podia estar lá hoje, é juiz de verdade, magistrado. Tem muitos juízes, eu sou amigo pessoal de alguns juízes nesse Brasil afora, senador Girão, eu lhe digo, tem muito juiz com vergonha do que está acontecendo. Ontem nós vimos, senador Girão, o Gilmar Mendes mandou para o Conselho Nacional do Ministério Público mais uma denúncia para desmantelar, para perseguir os procuradores e o juiz Bretas no Rio. Ele agora está indo à caça às bruxas, o Gilmar Mendes. E esse homem continua aí, continua mandando. É uma frente anti-combate à corrupção. Então o senhor está tocando em pontos muito importantes. Tomara que esta indignação que nos toma conta do senhor, toma conta da gente, em relação especificamente nesse ponto, né? O fim do combate à corrupção, o enfraquecimento do combate à corrupção. Tomara que a população valorize isso nesses próximos meses, se atente para isso e que talvez se possa dar uma resposta nas urnas, né? Tomara, né, senador? Exatamente, porque você não tem escândalos de corrupção agora aflorados, você não está vendo, mas também não está tendo as instituições fortes para fazer a investigação, né? Então, o que é que está acontecendo? A gente não sabe. Pode estar acontecendo coisas que a gente não sabe. A gente vai saber mais na frente. O Centrão está com a chave do governo. É importante as pessoas entenderem isso. Eu quero dizer para você que eu tive, inclusive, recentemente com o Dr. Ives Gandra, que eu tenho uma admiração muito grande. É outro nome fantástico. Ele não, talvez, pela idade de ser um ministro do Supremo... Mas o filho é sensacional, doutor Ives, que é ministro do TST. Ele me falou uma frase de um amigo dele, que é economista, que eu até tenho repetido essa frase, que é o seguinte: Samuel Renan, que é economista. Olha que frase brilhante dele. O Brasil inventou, redescobriu aí, o Brasil conseguiu essa façanha de, no momento, ter corruptores sem ter corruptos. Uhum. Essa anulação, essas anulações do Supremo... Essa frase, que frase, hein? É genial. Que frase. É genial, sabe por quê, Diego? Porque você está vendo a turma devolver dinheiro, você pega um gerente da Petrobras, um só. Ele devolveu aí mais de 200 e tantos milhões de reais a preço da época, certo? E ele não é corrupto. Uhum. Quer dizer, você está vendo certas coisas acontecerem no Brasil, né, pelas decisões de uma justiça que, pelo amor de Deus, a primeira coisa que um juiz pega um processo é para ver se ele tem competência para fazer aquilo ou não. Qualquer estudante de direito sabe disso. Eu não sou da área, mas é uma coisa tão lógica para eu tenho competência para ver isso aqui? Não, isso aqui não é da minha alçada. Vamos levar vou devolver. Passou por todo mundo. Uhum. Passou até pelo STF. Tá. Aí o STF vem dizer, depois de 4 anos, que em Curitiba, que a vara de Curitiba, que o Sérgio Moro não tinha competência para isso. Paciência, gente, tem limite, é questão de inteligência. A Operação Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro e a gente precisa resgatar essa operação, porque tem mais gente para prestar conta com a justiça. E eu só vejo um homem hoje com condição de fazer isso é verdade. Eu queria que fosse diferente. Eu votei nesse governo. E, repito, o que tiver de propostas positivas desse governo, eu vou continuar votando. Eu sei separar as coisas. Mas que a gente está vendo aí abandonar pautas importantes, combate à corrupção, nova política sem barganha, sem tomar lá da cá, e outras questões com relação à impunidade, a gente não está vendo que parou. E isso não é bom para um país que precisa de justiça como o Brasil. Senador, o senhor me ensinou hoje uma definição que eu considero. A história vai contar isso, e o senhor mesmo prevê que a história vai contar. Mas o senhor usou o período de corrupção do governo PT como institucionalizado. Institucionalizado foi criado a Lava Jato, definiu isso porque conseguiu descobrir, conseguiu chegar, né? E o senhor usou a expressão anomalia no que diz respeito ao orçamento secreto. Ainda existem anomalias.
E eu acho interessante isso. Nós vamos precisar de uma nova Lava Jato, e aí eu não sei se o Brasil está pronto para isso, se o Brasil vai conseguir, se isso não foi desmanchado, para transformar a expressão anomalia em uma nova institucionalização da corrupção no Brasil. Achei muito interessante essa diferença e, claro, o senhor já prevê que isso a história vai contar também como algo que vai ter levado à corrupção. Acho muito interessante essa sua reflexão sobre essa diferença entre o institucionalizado e a anomalia do orçamento secreto. Que pena que o Brasil perdeu essa força, né, senador? E a gente está vendo aí a questão do Brasil, vamos dizer, o herói, né, virar vilão, né, e o vilão virar herói. Né? Então, as pessoas não têm memória curta. Eu acredito muito nessa eleição, porque eu acho que as pessoas vão resgatar, vão sair dessa polarização, que não é inteligente. Elas vão ter... elas vão, eu digo despertar mesmo, porque a gente vai na cegueira. É um medo tão grande um do outro, né? Vamos jogar limpo aqui. É um medo tão grande de por exemplo, que não volte o PT. Então, as pessoas, os cidadãos brasileiros de bem, eu acredito que a maioria total, de bem, com boa vontade, é tanto medo de que volte o PT, que cega para as situações do governo atual. Eu compreendo isso. Mas, gente, a gente tem que ter outra alternativa. Chamar o ministro Moro de nomes, de traidor, de coisa, não é verdade isso. Não é verdade. Ali ele foi pelo Brasil até onde dava. Ah, não, mas ele estava, o pessoal diz, né? Ele estava com interesse de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, por isso que foi. Gente, se ele tivesse com esse interesse, ele tinha esperado mais 3 meses. Bastava ficar calado, deixando acontecer o que estava acontecendo, a Lava Jato ser destruída, o pacote anticrime ser destruído. Ele esperava mais 3 meses, seria o ministro? Não. Os fins não justificam os meios. Quando chegou numa tentativa de interferência na Polícia Federal, e houve, tanto é que eu entrei com a PEC. Eu entrei com a PEC, já assinadas pelos senadores que eu precisava ter a assinatura, dos 27, para que a gente dê autonomia verdadeira à Polícia Federal, né? Que tenha, independente de entra governo, sai governo, que tenha um delegado, um diretor-geral eleito, né? Num processo interno, para que não haja esse tipo de interferência. É uma instituição importantíssima, né, que é acreditada pelo povo brasileiro. Mas é um fato que você acabou de colocar. Né, 14 anos é o menor patamar, o Diego falou aí para a gente, o Correio Brasiliense deu hoje, índice aí de atuação, de combate ao crime do colarinho branco. Eu espero, é isso, né, Diego? É com relação ao colarinho branco? São operações da Polícia Federal, é o menor patamar em 14 anos. O Correio Brasiliense pegou dados oficiais. Eu costumo dizer, né, senador, a imprensa tem seus pecados também, não são poucos, mas imprensa livre é sempre melhor do que imprensa tutelada, né? Porque a imprensa foi atrás, nesse caso aqui, o Correio Brasiliense, fez o levantamento desses dados e está trazendo essa informação aqui. Prisões da Polícia Federal por corrupção têm o menor patamar em 14 anos. Aí eles trazem os números. Por exemplo, de janeiro a setembro de 2021, em relação a janeiro e setembro de 2020, queda de 44% nas prisões por corrupção. Isso é dado. Isso é dado, concreto. Está no Correio Brasiliense. Perfeito, perfeito. E assim, nós sabemos, já estou encerrando a entrevista, eu sei que o senhor tem horário aí, lhe agradeço, sem palavras para lhe agradecer sempre a gentileza que o senhor tem em nos atender. Mas assim, o governo do PT foi tão corrupto, mas tão bandido, tão nefasto para o Brasil, eu digo, quer dizer, o Lula era chefe de um sindicato do crime, de tanto que roubaram. Né? Vamos esquecer agora a delação do Palocci. O Palocci disse que levava dinheiro para ele, o Palocci disse que o apartamento, sítios, tudo era propina, o Palocci disse isso na delação.
né? Que agora o Supremo quer botar na lata do lixo a delação do Palocci, infelizmente. Mas, vamos lá, o PT fez tão mal ao Brasil que qualquer melhoradinha, o cara diz, viu, não tem mais corrupção. Não é assim. Tem que investigar, se não investigar... Vai me dizer que acabou a corrupção em prefeituras, governos de estado, no próprio governo federal? O senhor mesmo está dizendo aí, o senhor citou o consórcio do Nordeste, o que roubaram durante essa pandemia. Então, olha, tomara, senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, tomara que o povo se atente para isso. Eu não sei, tem gente que sustenta que o brasileiro não dá muita bola para isso, que o brasileiro é adepto do rouba mas faz. Tomara que a Lava Jato, se é verdade isso, que a Lava Jato tenha mudado um pouco essa concepção, porque nós tivemos um gostinho, né? Em 500 anos de história, a Lava Jato nos deu um gostinho de que ninguém estava acima da lei, né? Grandes empresários, grandes políticos, saqueadores do suado dinheiro dos impostos dos brasileiros foram para a cadeia. Isso a gente não viu mais, né, senador? Isso a gente não viu mais. Eu lhe dou uns minutos finais aí para despedida. Obrigado pela entrevista, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, César, ouvintes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, do programa 90 Minutos. Eu fico muito feliz em estar dialogando com pessoas muito conscientes e a gente precisa deixar essa briga de lado, precisa termos serenidade, bom senso para buscar caminhos para o Brasil, né? A natureza não dá saltos, eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho uma gratidão por esse governo ter tirado o anterior, mas agora estamos precisando avançar, porque senão nós vamos patinar, né? O clima aqui dentro do Congresso Nacional é um clima bélico, é um clima que está nas ruas, isso não é bom. Eu acho que precisamos de um diálogo, de serenidade. É difícil, mas vamos buscar, porque esse país ele merece mais. Então, um grande abraço para todos vocês, um abraço para o meu amigo senador Lazier Martins, senador Reis também, o Paulo Paim, mas eu tenho uma afinidade muito grande com o Lazier, a gente está junto no partido, e fica meu abraço também para o grande deputado Marcel Van Hatten, que é muito promissor nessa nação. Um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho e estamos sempre às ordens aqui para combatermos juntos o bom combate pelo bem da nação. Obrigado, senador. Obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado, senador. Valeu. Tive um cortezinho aqui no áudio, mas ouvi a despedida. Bela entrevista, hein, César? Sem dúvida. É importante, né? Importante. E com alguns alinhamentos com o governo, algumas posições contrárias. Sempre importante a gente colocar ponto e contraponto aqui no nosso espaço. Eu vou ficar com o crime institucionalizado de um governo e a anomalia de outro. Eu achei interessante essa distinção, assim, E o que é a distinção? É importante a gente falar, né? O que é essa distinção? E o próprio senador, ele projeta isso, ele diz que a história vai contar isso. A diferença é a Lava Jato. Quando a Lava Jato descobre o crime institucionalizado do governo PT, ele vira algo oficial, ou seja, ele institucionaliza. Ele vira oficial por isso. Quando tu trata como anomalia um orçamento secreto que ninguém sabe o destino, por que isso não é institucionalizado? Porque não existe a investigação. Sem dúvida. E é interessante a avaliação, eu gostei da forma como ele posiciona, porque ele projeta isso, inclusive, né? Ele projeta isso, ele diz, olha, a história vai contar, a história vai ver isso. Aí ele falou lá o exemplo de uma distribuição de verba para uma cidade da mãe de um senador, de um deputado. Ele projeta isso. Imagina só a gente saber e não investigar. É o que está acontecendo no Brasil. Isso é o Brasil de hoje, né? Ele sabe, o senador sabe, ele visualiza, mas não investiga. E ele, achei interessante ele cobrar, César, do próprio Senado, né? Cobrar do Senado. É verdade, mas